Era uma noite de julho em São Paulo. O frio cortante da madrugada paulistana penetrava até os ossos e Rafael Santos estava sentado num banco da Praça da Sé, esperando que o abrigo municipal abrisse suas portas para passar a noite. Tinha perdido tudo 9 meses antes, o emprego, o apartamento, a dignidade. Há algum tempo, tinha sido o melhor mecânico da Zona Leste, com uma oficina própria no Tatuapé e uma vida que parecia perfeita. Agora, nem sequer tinha um casaco suficientemente grosso para se proteger do vento gelado que soprava entre os prédios. Estava prestes a levantar-se quando ouviu uma vozinha fina chamando-o. Virou-se e viu uma menina de uns 5 anos com um casaco rosa e um gorrinho de lã com orelhinhas de coelho que o olhava com os olhos cheios de medo. Atrás dela, parado na rua com as luzes de emergência acesas, havia um SUV preto que valia mais do que Rafael tinha ganho em toda a sua vida. A menina disse-lhe que a mãe tinha desmaiado no carro e perguntou-lhe se podia ajudá-la. Rafael levantou-se de repente e correu até aquele veículo. O que encontrou dentro e o que fez depois mudaria para sempre a vida de todos eles. Rafael Santos tinha 43 anos, as mãos calejadas de quem trabalhou toda a vida e um passado que o perseguia como uma sombra. Tinha nascido num bairro humilde da Zona Leste de São Paulo, filho de um motorista de ônibus e de uma costureira que nunca tinham desistido apesar das dificuldades. Herdou do pai o amor pelos motores, essa paixão visceral pelos carros que o levou a tornar-se num dos mecânicos mais respeitados da região. Desde pequeno, passava horas na garagem do prédio desmontando e montando qualquer coisa que tivesse motor. O pai tinha-lhe ensinado os primeiros fundamentos. Depois Rafael tinha feito o resto por conta própria, aprendendo com os manuais, com os erros, com a determinação obstinada de quem sabe que esse é o seu caminho. Aos 26 anos, tinha aberto a sua própria oficina no Tatuapé, um bairro que crescia rapidamente, cheio de gente trabalhadora que precisava de um mecânico honesto. Não era um lugar elegante, mas Rafael tinha construído uma reputação baseada na honestidade e na competência. Os clientes vinham de toda a Zona Leste para que reparasse os seus carros, porque sabiam que ele nunca os enganaria, que sempre faria um trabalho impecável. Durante 17 anos, tudo tinha corrido bem. Casou-se com Mariana, uma mulher doce que tinha conhecido na padaria da esquina, e juntos tiveram um filho, Gabriel. Viviam num apartamento modesto, mas acolhedor, com fotos de família nas paredes e o cheiro de feijão tropeiro que enchia a cozinha todos os domingos. Não eram ricos, mas eram felizes. Ou pelo menos, era isso que Rafael acreditava. Depois, 3 anos antes, Mariana tinha o deixado. Tinha dito que não aguentava mais, que a vida com ele era difícil demais, que merecia algo melhor. Foi-se embora, levando Gabriel, mudando-se para Campinas com um homem que tinha conhecido numa rede social, um gerente de banco com carro importado e apartamento no centro. Rafael não lutou. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha força emocional para uma batalha judicial. Simplesmente deixou ir, esperando que pelo menos o seu filho fosse feliz. A partir desse momento, tudo desmoronou. Começou a beber, a descuidar da oficina, a perder clientes um após outro. As contas se acumularam, as dívidas cresceram. E 9 meses antes, o banco tinha penhorado tudo: a oficina, o apartamento, até a van com que fazia as entregas. Em poucos meses, Rafael tinha passado de ser um pequeno empresário respeitado a um morador de rua que dormia em abrigos. Naquela noite de julho, sentado naquele banco gelado da Praça da Sé, Rafael estava pensando em Gabriel. Perguntava-se se o filho ainda se lembrava dele, se alguma vez pensava no pai que não via há meses, se sabia que o pai ainda o amava mais do que tudo no mundo. Estava prestes a se deixar levar pelas lágrimas quando ouviu aquela vozinha chamando-o. A menina olhava-o com aqueles olhos grandes e assustados, os fios de cabelo escapando do gorrinho de lã. Não devia ter mais de 5 anos e, no entanto, tinha atravessado a rua sozinha para pedir ajuda a um desconhecido. Devia estar aterrorizada, mas tinha encontrado a coragem para agir. Rafael não pensou 2 vezes, levantou-se do banco e correu para o SUV preto que bloqueava a rua. Quando Rafael abriu a porta do veículo, encontrou uma mulher desfalecida sobre o volante.
inconsciente. Era jovem, talvez uns 32 anos, com cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo e um rosto que, mesmo na palidez do desmaio, parecia bonito. Usava um casaco de lã que provavelmente custava mais que a prestação do apartamento que Rafael pagava, quando ainda tinha uma casa. A primeira coisa que fez foi verificar o pulso. O coração batia fraco, mas regular. Depois verificou se respirava e, com alívio, viu o peito subir e descer. Não estava em perigo imediato, apenas desmaiada, mas com aquele frio, com a temperatura que continuava a baixar, deixá-la ali podia ser perigoso. Rafael tirou o celular do bolso, um modelo velho com a tela rachada que tinha encontrado num ponto de ônibus semanas antes. Ligou para o 192 e explicou a situação dando o endereço exato da Praça da Sé. Disseram-lhe que a ambulância chegaria em 15 minutos, talvez 20, por causa do trânsito noturno. Enquanto isso, a menina tinha ficado de pé junto à porta, tremendo de frio e de medo. Rafael tirou o casaco, a única peça decente que tinha, e envolveu-a em volta dos pequenos ombros. A menina olhou-o com gratidão, apertando-se contra aquele tecido que cheirava a rua, mas que pelo menos estava quente. Rafael perguntou-lhe como se chamava, e ela respondeu que se chamava Isabela e que tinha 5 anos. Perguntou-lhe o que tinha acontecido e Isabela contou-lhe que voltavam da casa da avó em Moema, quando a mãe tinha dito que não se sentia bem. Depois tinha estacionado, tinha desligado o motor e tinha adormecido. Isabela tinha tentado acordá-la, mas não tinha conseguido. Então tinha saído do carro para procurar ajuda e tinha visto Rafael no banco. Enquanto esperavam pela ambulância, Rafael manteve Isabela abraçada para lhe dar calor. A menina parou de tremer e apoiou-se contra ele com uma confiança que lhe partiu o coração. Quanto tempo fazia que ninguém confiava nele assim? Quanto tempo fazia que não se sentia útil, necessário, importante para alguém? A mulher no SUV mexeu-se ligeiramente, emitindo um gemido. Rafael aproximou-se e falou-lhe com voz calma, dizendo-lhe que estava tudo bem, que a ambulância estava a chegar, que a filha estava em segurança. A mulher abriu os olhos um instante, o suficiente para ver o rosto de Rafael inclinado sobre ela. Depois voltou a fechá-los. A ambulância chegou 19 minutos depois. Os paramédicos carregaram a mulher na maca depois de estabilizarem o seu estado. Um deles disse a Rafael que parecia uma queda de pressão grave, provavelmente devido ao estresse e ao esgotamento. Nada que colocasse a vida em risco imediato. Mas se tivesse passado mais tempo no frio, as consequências poderiam ter sido sérias. Isabela não queria soltar a mão de Rafael. Chorava e dizia que queria ficar com ele, que tinha medo de subir na ambulância sozinha. Os paramédicos se entreolharam sem saber o que fazer. Rafael tomou uma decisão instintiva. Disse que subiria na ambulância com elas, que cuidaria da menina até que a mãe recuperasse. Ninguém lhe perguntou quem era, se tinha direito a acompanhá-las. Talvez o seu aspecto descuidado não inspirasse confiança, mas a menina agarrada à sua mão contava uma história diferente. Assim, Rafael, o mecânico sem teto, que naquela noite pensava que não valia nada, subiu numa ambulância para cuidar de uma menina que não conhecia. No Hospital das Clínicas, Rafael sentou-se na sala de espera das urgências com Isabela adormecida nos seus joelhos. A menina tinha se acalmado durante a viagem na ambulância, tranquilizada pela presença daquele homem que tinha respondido ao seu pedido de ajuda. Agora dormia com a cabeça apoiada no seu peito, as pequenas mãos ainda agarrando o seu casaco. A sala de espera estava cheia naquela noite, repleta de pessoas que esperavam com expressões preocupadas. Alguns olhavam para Rafael com curiosidade, provavelmente perguntando-se quem era aquele homem descuidado com uma menina tão bem vestida. Mas ele não se importava. O único que importava era que Isabela estivesse bem, que se sentisse segura. Passaram 2 horas antes de um médico vir dar notícias. A mulher, que se chamava Carolina Mendes, tinha recuperado completamente. Tinha sido uma tontura causada por uma mistura de hipoglicemia, estresse extremo e esgotamento físico. Quando o médico perguntou se Rafael era o marido,
Ele negou com a cabeça e explicou a situação. O médico olhou-o com uma expressão que Rafael não soube decifrar. Depois, agradeceu-lhe o que tinha feito. Pouco depois, Carolina apareceu na sala de espera, ainda pálida, mas de pé. Quando viu Isabela adormecida nos braços de Rafael, as lágrimas correram-lhe pelo rosto. Aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de acordar a menina, e sentou-se junto dele. Ficaram em silêncio um longo momento, dois desconhecidos unidos por uma circunstância extraordinária. Depois, Carolina falou, a voz ainda fraca, mas cheia de gratidão. Disse que não sabia como agradecer-lhe, que se ele não tivesse estado ali, se não tivesse respondido ao pedido de ajuda de Isabela, não sabia o que teria acontecido. Rafael desvalorizou. Disse que qualquer um teria feito o mesmo. Mas Carolina negou com a cabeça. Disse-lhe que não era verdade, que a maioria das pessoas teria ignorado uma menina pedindo ajuda, que teria tido medo de se envolver. Em vez disso, ele tinha tirado o casaco numa noite gelada para cobrir a sua filha. Tinha ligado para a ambulância, tinha subido com elas, tinha velado durante horas no hospital. Não era qualquer um. Rafael não sabia o que responder. Não estava habituado a elogios. Não estava habituado a que o vissem como alguém de valor. Nos últimos meses, o mundo tinha lhe deixado claro de todas as formas que era um fracassado, um fardo para a sociedade, um homem que não merecia nada. E agora esta mulher elegante olhava para ele como se fosse um herói. Carolina perguntou-lhe o nome e ele disse. Perguntou-lhe a que se dedicava e Rafael hesitou. Podia mentir, inventar uma história mais apresentável, mas algo nos olhos daquela mulher empurrou-o a dizer a verdade. Contou-lhe sobre a oficina, o divórcio, a espiral que o tinha levado a perder tudo. Disse-lhe que naquela noite estava à espera que o abrigo abrisse, que não tinha para onde ir. Carolina ouviu-o sem interromper, sem julgar. Quando ele terminou de falar, ela ficou em silêncio um momento. Depois disse algo que Rafael não esperava. Disse-lhe que ela também sabia o que significava perder tudo, que aquele SUV, aquela roupa elegante, aquela fachada de estabilidade escondiam uma realidade muito diferente. Disse-lhe que o marido tinha partido 1 ano antes, deixando-a com dívidas que nem sequer sabia que existiam, que estava lutando para não perder a casa, para manter Isabela, para não desmoronar sob o peso de uma vida que parecia empenhada em destruí-la. Naquela noite, na sala de espera de um hospital, 2 pessoas que o mundo considerava opostas descobriram que eram muito mais parecidas do que alguma vez teriam imaginado. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia tirar Carolina e Isabela da cabeça. Tinha dado a Carolina o número do seu velho celular rachado antes de a deixar no hospital. E ela tinha lhe prometido que ligaria para lhe agradecer como devia. Ele não acreditava verdadeiramente. Pessoas como ela não ligavam a pessoas como ele. Uma vez passada a emergência, a gratidão se transformaria em vergonha, e ela preferiria esquecer aquela noite e o homem descuidado que a tinha ajudado. Mas, 5 dias depois, enquanto Rafael estava a comer uma sopa quente no refeitório social da Bela Vista, o celular tocou. Era Carolina. Disse-lhe que queria vê-lo, que tinha uma proposta para lhe fazer. Deu-lhe um endereço no Morumbi, uma daquelas zonas elegantes onde Rafael nunca tinha posto o pé, exceto para entregar carros reparados a clientes ricos. Rafael hesitou. Não tinha roupa apresentável. Não tinha forma de lá chegar se não fosse de ônibus com o último dinheiro que tinha conseguido pedindo. Mas a voz de Carolina era séria, quase urgente, e algo lhe disse que tinha de ir. Demorou quase 3 horas entre ônibus e caminhadas a chegar à casa. Era uma casa imponente, mas visivelmente descuidada, com o jardim abandonado e algumas janelas que precisavam de reparo. Quando Carolina abriu a porta, Rafael viu as profundas olheiras no seu rosto e percebeu que ela não tinha dormido muito. Fê-lo entrar e guiou-o para uma sala que noutro tempo devia ter sido elegante, mas que agora mostrava os sinais da decadência. Os móveis eram bonitos, mas empoeirados, as cortinas amareladas, o aquecimento evidentemente desligado para economizar. Carolina ofereceu-lhe um café e sentou-se à sua frente. Isabela estava brincando num canto da sala,
e quando viu Rafael, correu para o abraçar com um entusiasmo que o comoveu. Depois Carolina começou a falar. Contou-lhe a sua história completa. O marido, Fernando, tinha sido um empresário de sucesso, ou assim parecia. Tinha construído uma empresa de importação e exportação que parecia próspera, mas quando partiu repentinamente de um infarto, Carolina tinha descoberto a verdade. A empresa estava à beira da falência. Havia dívidas com bancos e fornecedores, hipotecas sobre a casa e o SUV que ela acreditava pagos há muito tempo. Durante um ano, Carolina tinha lutado para manter tudo à tona. Tinha vendido as joias, tinha dispensado a empregada, tinha deixado de ligar o aquecimento, mas nunca era suficiente. O banco estava prestes a penhorar a casa, o único que lhe restava. E naquela noite, voltando da casa da mãe em Moema, onde tinha tentado pedir ajuda sem sucesso, o estresse tinha a vencido. Então fez-lhe a sua proposta. Disse-lhe que precisava de alguém que a ajudasse, alguém que se ocupasse das reparações da casa, que a deixasse apresentável para a vender a um preço decente, alguém que cuidasse de Isabela quando ela tivesse de trabalhar, alguém em quem pudesse confiar. Ofereceu-lhe viver na edícula da casa, uma pequena construção no jardim que, noutro tempo, tinha sido dos caseiros. Em troca da comida e do alojamento, Rafael trabalharia para ela. Não podia pagar-lhe muito, talvez quase nada, mas pelo menos teria um teto sobre a cabeça e 3 refeições por dia. Rafael olhou-a tentando perceber se falava a sério. Não estava habituado à amabilidade, não estava habituado a receber ofertas que não escondessem segundas intenções. Tinha aprendido a desconfiar de todos, porque a vida lhe tinha ensinado que quando algo parecia bom demais para ser verdade, normalmente era. Mas nos olhos de Carolina não viu cálculo. Viu cansaço, sim, e desespero, mas também sinceridade. Era uma mulher que precisava de ajuda tanto como ele e que tinha encontrado a coragem para a pedir. Não era a caridade que o incomodava, era a ideia de ser visto como um projeto de beneficência. Mas depois olhou para Isabela, que brincava ignorante no canto, e pensou no filho Gabriel. Pensou em todas as vezes que teria querido que alguém o ajudasse e ninguém tinha aparecido. Disse que sim. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Rafael. Mudou-se para a edícula, uma casinha de 2 quartos que estava fria e úmida, mas que parecia um palácio comparada com os abrigos onde tinha vivido. A primeira noite, deitado numa cama de verdade pela primeira vez em meses, chorou em silêncio, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão por uma segunda oportunidade que não acreditava merecer. Começou a trabalhar na casa com a mesma dedicação que tinha posto na sua oficina anos atrás. Levantava-se ao amanhecer e trabalhava até ao anoitecer, encontrando naquele trabalho manual uma paz que lhe tinha faltado durante muito tempo. Arranjou o sistema elétrico, reparou as janelas, repintou as paredes, descascadas. Cada cômodo que arranjava era uma pequena vitória, um passo em direção ao renascimento. A casa era grande, com dezenas de problemas acumulados durante anos de abandono. Mas Rafael enfrentava cada desafio com determinação. Sabia que aquele trabalho não era só para Carolina, era também para si próprio, para demonstrar que ainda valia alguma coisa, que ainda sabia fazer algo. Descobriu que a casa tinha uma garagem com velhas ferramentas deixadas pelo anterior proprietário e ali sentiu-se em casa. Era como voltar à sua antiga oficina, rodeado dos instrumentos que conhecia melhor que as suas próprias mãos. Quando os vizinhos começaram a saber que havia um mecânico bom na zona, começaram a trazer-lhes os seus carros para reparar. Rafael pedia pouco, quase nada, mas o boca a boca espalhou-se, e em breve tinha trabalho todos os dias. Isabela tinha se afeiçoado a ele de uma maneira que o comovia e o aterrorizava ao mesmo tempo. Seguia-o para todo o lado, queria ajudá-lo a arranjar coisas, fazia-lhe 1000 perguntas sobre os motores e as ferramentas. Rafael ensinava-lhe com paciência, feliz por ter alguém a quem transmitir o que sabia. Às vezes, quando a olhava, pensava em Gabriel e o coração apertava-se-lhe. Mas depois Isabela sorria e a dor transformava-se em algo diferente. Não um substituto do filho perdido, mas um novo vínculo diferente,
mas igualmente precioso. Carolina, por seu lado, estava a sair do buraco pouco a pouco. Tinha encontrado um trabalho como consultora empresarial, usando as competências que tinha desenvolvido, ajudando o marido. Não ganhava muito, mas era um começo. À noite, quando Isabela dormia, ela e Rafael sentavam-se na cozinha a beber um copo de vinho barato e a conversar. Falavam de tudo, dos seus fracassos, dos seus medos, dos sonhos que tinham abandonado pelo caminho. Rafael descobriu que Carolina era muito mais do que aparentava. Não era uma mulher mimada que se tinha casado com um homem rico por dinheiro. Tinha crescido numa família modesta no interior de São Paulo, tinha estudado administração com uma bolsa, tinha trabalhado duro antes de conhecer Fernando, tinha o amado verdadeiramente. E descobrir, depois da partida dele, que o homem que acreditava conhecer lhe tinha mentido durante anos, tinha sido devastador. Um dia, quase por acaso, Carolina descobriu que Rafael tinha um filho. Ele nunca falava disso, mas ela tinha encontrado uma foto velha na carteira que ele tinha deixado sobre a mesa da garagem. Quando lhe perguntou sobre Gabriel, Rafael ficou em silêncio um longo momento. Depois contou-lhe tudo. O divórcio, a perda da custódia, os meses sem ver o filho porque não tinha dinheiro para a viagem a Campinas, nem uma casa onde o alojar. Carolina não disse nada, mas uma semana depois, quando Rafael voltou da garagem, encontrou uma passagem de ônibus para Campinas em cima da mesa da cozinha. Não havia nenhuma mensagem, nenhuma explicação, só aquela passagem. E ele percebeu. No fim de semana seguinte, Rafael fez a viagem até Campinas. O coração batia-lhe forte no peito enquanto tocava a campainha do apartamento onde Mariana morava com um novo companheiro. Quando a porta se abriu, foi Gabriel quem apareceu. O menino tinha crescido, estava mais alto, o rosto tinha perdido aquela redondeza infantil. Por um momento ficaram apenas olhando um para o outro. Depois Gabriel disse pai e Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Passaram o dia juntos, caminhando pelo parque, conversando sobre a escola, sobre futebol, sobre tudo e nada. Rafael não falou da sua situação, não quis que o filho soubesse por onde tinha passado. Disse apenas que estava trabalhando, que as coisas estavam melhorando, que nunca tinha deixado de pensar nele. Gabriel era mais maduro do que Rafael se lembrava. Tinha 12 anos agora, idade suficiente para entender que a vida nem sempre era simples, que os pais eram pessoas imperfeitas que faziam o que podiam. Quando chegou a hora de partir, Gabriel abraçou-o forte e disse que queria vê-lo de novo. Rafael prometeu que sim, que voltaria em breve. No ônibus de volta para São Paulo, Rafael olhou pela janela e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Quando chegou a casa no Morumbi, já era noite. Carolina estava na cozinha preparando o jantar e Isabela fazia os trabalhos de casa na mesa. Quando o viram entrar, ambas sorriram e Rafael percebeu que aquilo era o mais próximo de um lar que tinha em meses. Sentou-se à mesa e contou-lhe sobre o dia com Gabriel. Carolina ouviu com atenção, sorrindo nos momentos certos, e Isabela fez 1000 perguntas sobre como era o primo que ela ainda não conhecia. Naquela noite, Rafael deitou-se na sua cama na edícula e olhou para o teto. Pensou em como a vida podia mudar em questão de meses. Há menos de um ano estava sentado num banco gelado na Praça da Sé, sem esperança, sem futuro. E agora tinha um teto, tinha trabalho, tinha pessoas que se importavam com ele. Tudo por causa de uma menina com um gorrinho de lã que tinha tido a coragem de pedir ajuda a um estranho. Os meses passaram e a rotina estabeleceu-se. Rafael trabalhava na casa durante o dia, reparava carros dos vizinhos à tarde e à noite jantava com Carolina e Isabela. Começou a ganhar algum dinheiro com os concertos. Não muito, mas suficiente para se sentir útil. Carolina insistiu que ele guardasse o dinheiro, que não precisava pagar aluguel nem comida. Disse que o trabalho que ele fazia na casa valia muito mais. A casa começou a ficar irreconhecível. As paredes brilhavam com tinta fresca, as janelas abriam e fechavam perfeitamente, o jardim tinha sido podado e cuidado. Carolina tinha contratado uma imobiliária para avaliar o imóvel e o valor tinha surpreendido ambos. Com a casa renovada,
poderiam conseguir um preço que pagaria todas as dívidas e ainda sobraria para Carolina comprar um apartamento menor e recomeçar. Mas à medida que a data da venda se aproximava, algo estranho aconteceu. Nenhum deles parecia animado com a perspectiva. Carolina olhava para a casa com uma tristeza que não tinha nada a ver com perder o imóvel. E Rafael percebeu que também não queria que aquilo acabasse. Uma noite, sentados na cozinha como sempre faziam, Carolina falou. Disse que tinha estado pensando muito, que talvez não precisassem vender a casa inteira, que a edícula era uma construção independente e podia ser vendida separadamente, que com o dinheiro da venda da edícula conseguiria pagar boa parte das dívidas, e que talvez Rafael pudesse ficar na casa principal, ajudando com a manutenção e cuidando de Isabela quando ela trabalhava. Rafael olhou-a sem entender. Carolina explicou melhor. Disse que a casa era grande demais para duas pessoas, que fazia sentido ter alguém ali, que Isabela tinha se afeiçoado tanto a ele que seria cruel separá-los agora. Rafael percebeu o que ela estava realmente dizendo. Não era só sobre a casa ou sobre Isabela. Era sobre os três. Era sobre como tinham se tornado uma espécie de família sem perceber. Sobre como as noites na cozinha tinham se tornado o momento mais importante do dia para todos. Sobre como nenhum deles queria que aquilo acabasse. Disse que sim. Disseram que sim. Nos meses que se seguiram, tudo mudou e, ao mesmo tempo, nada mudou. A edícula foi vendida a um jovem casal que procurava um espaço tranquilo no Morumbi. Com o dinheiro, Carolina pagou as dívidas mais urgentes e conseguiu um acordo com o banco para parcelar o resto. Rafael mudou-se para um dos quartos da casa principal, o antigo escritório de Fernando, que tinha sido transformado num quarto acolhedor. Isabela estava radiante por ter o tio Rafa, como ela o chamava agora, vivendo na mesma casa. Gabriel visitou-os nas férias de verão e ficou 2 semanas. Os dois meninos brincaram juntos e Rafael sentiu o coração quase explodir de felicidade ao ver o filho rindo naquela casa, naquele jardim que ele próprio tinha cuidado. Mariana tinha concordado com visitas mais frequentes quando viu que Rafael tinha voltado a levantar-se. Talvez se sentisse culpada. Talvez simplesmente tivesse percebido que um filho precisa do pai. Não importava o motivo. O único que importava era que Gabriel tinha voltado à sua vida. Foi durante o inverno do ano seguinte que Rafael encontrou a caixa. Estava limpando o sótão da casa, um espaço que ninguém tinha tocado desde a partida de Fernando. Carolina tinha lhe pedido que organizasse tudo para ver se havia algo que pudesse ser vendido ou doado. Entre pilhas de documentos velhos e objetos esquecidos, Rafael encontrou uma caixa de sapatos amarrada com um barbante. Dentro havia cartas. Dezenas de cartas escritas à mão em papel amarelado pelo tempo. Rafael hesitou antes de abrir a primeira. Não era da sua conta, não devia intrometer-se na privacidade de pessoas que já não estavam ali. Mas algo na caligrafia delicada chamou sua atenção. A carta começava com minha querida irmã, e estava assinada por alguém chamado Antônio. Rafael leu rapidamente, percebendo que eram cartas antigas de décadas atrás. Falavam de uma família, de um passado distante, de segredos guardados. Levou a caixa para baixo e mostrou a Carolina. Ela ficou pálida quando viu as cartas. Disse que nunca tinha visto aquilo, que Fernando nunca tinha mencionado nada sobre uma família que ele tivesse perdido contato. Sentaram-se juntos na sala e começaram a ler as cartas uma por uma. A história que emergia era comovente. Fernando tinha tido uma irmã mais nova chamada Juliana, que ele adorava. Mas quando os pais tinham se separado na juventude de ambos, Juliana tinha ficado com a mãe e mudado para o interior do Paraná. Fernando tinha ficado em São Paulo com o pai. Com o tempo tinham perdido contato. As cartas eram de Antônio, o marido de Juliana, escrevendo para Fernando ao longo dos anos, tentando manter a conexão familiar. Mas, pelas datas das cartas, percebia-se que Fernando nunca tinha respondido. A última carta era diferente. Datada de 5 anos atrás, informava que Juliana tinha partido, deixando uma filha de 8 anos chamada Sofia. Antônio escrevia pedindo ajuda, dizendo que estava doente e não sabia como cuidar da menina sozinho.
Carolina ficou em silêncio por um longo momento depois de ler aquela carta. Depois disse que Fernando nunca tinha mencionado nada disso, que ela não fazia ideia de que ele tinha uma sobrinha, de que a irmã tinha partido. Rafael perguntou se ela queria tentar encontrar a menina, descobrir o que tinha acontecido. Carolina hesitou. Disse que tinha medo do que poderia descobrir, que talvez fosse melhor deixar o passado onde estava. Mas naquela noite não conseguiu dormir. Ficou pensando numa menina de 13 anos que podia estar sozinha no mundo, que podia precisar de ajuda. No dia seguinte, Carolina começou a investigar. Ligou para prefeituras no interior do Paraná. Procurou em registros online, fez dezenas de telefonemas. Levou 3 semanas, mas finalmente encontrou informação sobre Sofia Mendes. A menina estava num abrigo em Londrina. Antônio tinha partido 2 anos antes, e como não tinha outros familiares conhecidos, Sofia tinha sido colocada sob a tutela do Estado. Carolina sentiu o coração apertar. Uma menina de 13 anos que tinha perdido a mãe e depois o padrasto, que vivia num abrigo sem saber que tinha família. Sem pensar 2 vezes, comprou passagens de ônibus para Londrina. Rafael insistiu em ir com ela, disse que ela não devia fazer aquela viagem sozinha, que precisaria de apoio fosse qual fosse o resultado. Deixaram Isabela com a mãe de Carolina e partiram numa manhã de sábado. A viagem durou 6 horas. Carolina estava nervosa durante todo o trajeto, perguntando-se como seria Sofia, se a menina a aceitaria, se estaria fazendo a coisa certa. O abrigo era um prédio simples nos arredores de Londrina. Quando se identificaram e explicaram a situação, a diretora olhou-os com uma mistura de esperança e ceticismo. Disse que muitas pessoas apareciam fazendo promessas que nunca cumpriam, que não queria que Sofia sofresse mais decepções. Mas concordou em deixá-los conhecer a menina. Sofia tinha 13 anos, cabelos castanhos longos e olhos que pareciam velhos demais para a idade. Quando a diretora explicou que aquelas pessoas eram parentes do tio que ela nunca tinha conhecido, Sofia olhou para Carolina com uma expressão difícil de decifrar. Não era exatamente desconfiança, era mais como se ela tivesse aprendido a não esperar nada de ninguém. Carolina sentou-se à sua frente e começou a falar. Contou-lhe sobre Fernando, sobre como ele tinha sido, sobre como tinha partido sem ela saber da existência de Sofia. Pediu desculpas por todos aqueles anos em que a menina tinha estado sozinha. Sofia ouviu em silêncio. Depois perguntou por que Carolina estava ali agora. Carolina disse a verdade. Disse que tinha encontrado as cartas por acaso, que tinha sentido que era seu dever encontrá-la, que queria oferecer-lhe um lar se Sofia quisesse. A menina olhou-a com aqueles olhos velhos e perguntou se ela estava falando sério. Carolina sentiu as lágrimas correrem-lhe pelo rosto e disse que sim, que falava muito a sério. Passaram o resto do dia juntas. Carolina contou-lhe sobre Isabela, sobre a casa no Morumbi, sobre como a vida delas tinha mudado no último ano. Rafael ficou em segundo plano observando, impressionado com a coragem de Carolina, com a vulnerabilidade de Sofia. Quando chegou a hora de partir, Sofia perguntou quando voltariam. Carolina disse que voltaria na semana seguinte, que começaria imediatamente os trâmites legais para a adoção se Sofia concordasse. A menina hesitou apenas um momento antes de acenar com a cabeça. No ônibus de volta para São Paulo, Carolina chorou nos braços de Rafael. Chorou pela menina que tinha vivido sozinha durante tanto tempo. Chorou pelo marido que tinha guardado aquele segredo. Chorou pela irmã que ele tinha perdido. Chorou por tudo. Rafael segurou-a e não disse nada. Às vezes não há palavras para certos momentos. Os meses seguintes foram de papelada, de idas e vindas a Londrina, de conversas com assistentes sociais e advogados. Mas finalmente, no começo da primavera, Sofia mudou-se para a casa no Morumbi. Isabela estava extasiada por ter uma irmã mais velha. Sofia estava cautelosa, como um gato que tinha aprendido que as pessoas podiam desaparecer a qualquer momento. Mas aos poucos foi se abrindo. Rafael ajudou na transição. Tinha experiência com adolescentes através de Gabriel e sabia dar espaço quando necessário. Levou Sofia para a garagem e mostrou-lhe como funcionavam os carros. Para sua surpresa,
A menina demonstrou interesse genuíno. Sofia começou a ajudá-lo nos concertos, aprendendo rapidamente, fazendo perguntas inteligentes. Tinha herdado algo do tio que nunca conhecera, uma mente prática e habilidosa. À noite, as 4 pessoas jantavam juntas: Carolina, Rafael, Isabela e agora Sofia. Era uma família estranha, formada por acaso e por necessidade, mas era uma família. Gabriel visitava nas férias e ficava encantado com Sofia. Os 2 adolescentes tornaram-se amigos rapidamente, e Rafael sentia uma paz profunda ao ver todos aqueles jovens juntos, rindo, brincando, simplesmente sendo felizes. Carolina voltou a sorrir. O peso que tinha carregado durante tanto tempo parecia finalmente ter diminuído. Tinha pagado quase todas as dívidas com o seu salário e o dinheiro que Rafael contribuía dos concertos. A casa era deles agora, verdadeiramente deles. Uma noite de setembro, enquanto jantavam todos juntos, Isabela fez uma pergunta inocente. Perguntou quando o tio Rafa e a mãe iam se casar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Sofia sorriu maliciosamente. Gabriel, que estava visitando, começou a rir. Carolina ficou vermelha. Rafael não sabia onde enfiar a cara. Depois de colocar as crianças para dormir, Carolina e Rafael sentaram-se na varanda. Ficaram em silêncio por um longo momento, ouvindo os sons da noite paulistana. Finalmente Carolina falou. Disse que não sabia quando as coisas tinham mudado entre eles, quando a gratidão tinha se transformado em algo mais. Rafael disse que também não sabia, mas que tinha certeza de uma coisa, que a amava. Não a mulher que ela tinha sido, elegante e distante no seu SUV, mas a mulher que ela era agora, lutadora, corajosa, imperfeita. Carolina virou-se para ele e disse que também o amava. Não ao mecânico bem-sucedido que ele tinha sido, mas ao homem que ele era agora, resiliente, gentil, presente. Beijaram-se sob as estrelas de São Paulo, 2 náufragos que tinham encontrado terra firme um no outro. Não sabiam exatamente quando tinha acontecido. Talvez tivesse sido durante uma daquelas noites na cozinha, quando as palavras se tinham transformado em silêncio e o silêncio em algo mais profundo. Talvez tivesse sido quando Rafael tinha segurado a mão de Carolina durante uma ligação difícil com o banco. Talvez tivesse sido quando ela o tinha abraçado depois da primeira visita de Gabriel, sentindo as suas lágrimas molharem-lhe o ombro. Não importava quando tinha acontecido, importava o que era agora. Um ano depois daquela noite gelada na Praça da Sé, a vida de Rafael era irreconhecível. Tinha voltado a abrir uma oficina, pequena, mas sua, num galpão que Carolina o tinha ajudado a alugar na Vila Madalena com os primeiros ganhos das reparações. Chamava-se Oficina Recomeço, e Isabela estava orgulhosa daquele nome como se fosse um prêmio. Sofia tinha insistido em ajudar no design do logotipo, criando um desenho simples, mas bonito, de uma chave inglesa entrelaçada com um coração. O símbolo perfeito para o que aquele lugar representava. Todas as tardes, quando voltavam da escola, Isabela e Sofia corriam para a oficina para ver o que Rafael estava fazendo. Ele explicava-lhes pacientemente cada ferramenta, cada peça, cada mistério do mundo dos motores. Sofia tinha talento natural. Com 15 anos, já conseguia diagnosticar problemas complexos e fazer reparos básicos. Rafael via nela um futuro promissor, talvez até uma sucessora para a oficina. Gabriel visitava sempre que podia e também tinha começado a interessar-se pelo ofício. Nas férias, trabalhava na oficina com o pai, aprendendo, crescendo, reconectando-se. A relação com Mariana tinha melhorado surpreendentemente quando ela viu que Rafael tinha verdadeiramente se recuperado, que tinha construído uma vida estável, que Gabriel adorava passar tempo com ele. Algo nela mudou. Talvez fosse culpa ou talvez simplesmente a maturidade que vem com os anos. Numa das visitas, ela tinha pedido desculpas por como tinha lidado com tudo, por ter levado Gabriel embora sem dar a Rafael uma chance de se recuperar. Rafael disse que não guardava ressentimentos, que tudo tinha acontecido por uma razão, que no fim tinha encontrado o seu caminho. A oficina prosperava. O trabalho de Rafael
era impecável como sempre tinha sido e os clientes vinham de toda São Paulo. Mas o que tornava aquele lugar especial não era apenas a qualidade dos concertos, era o ambiente. Rafael tinha o hábito de contratar pessoas que estavam passando por dificuldades. Um dos seus mecânicos era um ex-presidiário que ninguém mais queria contratar. Outro era um rapaz que tinha largado as substâncias e precisava de uma oportunidade. Rafael entendia que todos mereciam uma segunda chance porque ele próprio tinha recebido uma. Carolina estava florescendo no seu trabalho como consultora. Tinha construído uma reputação sólida e agora tinha mais clientes do que conseguia atender. Pensava em abrir a sua própria empresa de consultoria, mas tinha medo de dar aquele passo. Rafael encorajava-a sempre dizendo que ela era capaz de qualquer coisa. Uma noite durante o jantar, Sofia fez um anúncio. Disse que tinha decidido o que queria estudar na universidade. Queria ser engenheira mecânica. Isabela bateu palmas entusiasmada. Gabriel disse que era uma escolha incrível. Carolina sentiu os olhos encherem-se de lágrimas de orgulho. Rafael ficou quieto por um momento. Depois levantou-se, caminhou até Sofia e abraçou-a. Disse que o tio Fernando ficaria orgulhoso, que a mãe dela ficaria orgulhosa, que ele estava orgulhoso. Sofia encostou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez desde que chegara à casa, disse em voz alta que era feliz. Foi um momento simples, mas profundo. Todas as pessoas naquela mesa tinham vindo de lugares escuros. Todas tinham perdido algo precioso, mas juntas tinham encontrado não apenas conforto, mas alegria verdadeira. Alguns meses depois, Rafael recebeu um telefonema inesperado. Era de um antigo cliente da sua primeira oficina, alguém que ele não via há anos. O homem disse que tinha ouvido falar da oficina Recomeço e que tinha uma proposta. Era dono de uma rede de concessionárias e estava impressionado com a reputação que Rafael tinha construído. Queria saber se Rafael estaria interessado em expandir, em abrir filiais da oficina em outros bairros, talvez até em outras cidades. Seria um investimento grande, mas o homem estava disposto a financiar tudo. Rafael ficou atordoado. Era uma oportunidade incrível, o tipo de coisa que a maioria das pessoas sonharia. Mas pediu tempo para pensar. Naquela noite conversou com Carolina. Ela disse que a decisão era dele, mas que ela o apoiaria fosse qual fosse a escolha. Rafael passou dias pensando. Visitou a oficina, observou os seus funcionários, conversou com Sofia, que trabalhava lá nas tardes livres. Percebeu que o que tinha construído era mais do que um negócio. Era uma comunidade. Era um lugar onde pessoas que tinham sido rejeitadas encontravam propósito. Expandir significaria dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas também significaria perder aquela intimidade, aquele senso de família que tornava a oficina Recomeço especial. No final, Rafael decidiu recusar a oferta. Ligou para o investidor e agradeceu, mas disse que preferia manter a oficina como estava. Pequena, pessoal, significativa. O homem disse que entendia e que a oferta ficaria de pé se Rafael mudasse de ideia. Quando Rafael contou a Carolina a sua decisão, ela beijou-o e disse que tinha feito a escolha certa, que o sucesso não se media em dinheiro, mas em impacto, em vidas mudadas, em propósito encontrado. Naquela primavera, Carolina finalmente deu o passo e abriu a sua própria empresa de consultoria. Chamou-a de Consultoria Recomeço, fazendo um paralelo com a oficina de Rafael. Trabalhava principalmente com pequenas empresas que estavam em dificuldades, ajudando-as a se reestruturar, a encontrar caminhos para a sobrevivência. Usava a sua própria experiência de quase perder tudo para entender o desespero dos seus clientes, para oferecer não apenas soluções técnicas, mas esperança real. Os negócios prosperavam para ambos. Não eram ricos, mas eram confortáveis. Mais importante, eram felizes. A casa, no Morumbi, tinha se tornado um lar verdadeiro. As paredes que Rafael tinha pintado anos atrás estavam agora cobertas de fotos. Isabela na sua formatura do ensino fundamental. Sofia no dia em que passou no vestibular para engenharia. Gabriel com o uniforme do time de futebol da escola. Carolina e Rafael no dia em que finalmente se casaram numa cerimônia simples,
no jardim da casa. Tinham esperado quase 3 anos depois daquela primeira confissão de amor. Queriam ter certeza. Queriam que as crianças estivessem prontas, queriam fazer as coisas direito. Quando finalmente aconteceu, foi perfeito. Uma cerimônia pequena com apenas a família e os amigos mais próximos. Isabela foi a daminha, Sofia e Gabriel foram as testemunhas. A mãe de Carolina chorou durante toda a cerimônia. Até Mariana estava lá com o seu companheiro, sorrindo genuinamente, feliz por ver o ex-marido ter encontrado a paz. Depois da cerimônia, houve uma festa simples no jardim. Os funcionários da oficina vieram, os clientes de Carolina, os vizinhos que tinham apoiado Rafael nos primeiros dias. Era uma celebração não apenas de um casamento, mas de tudo o que aquelas duas pessoas tinham superado, de tudo o que tinham construído juntas. Enquanto dançavam sob as luzes penduradas nas árvores, Rafael sussurrou no ouvido de Carolina que não acreditava na sorte que tinha. Carolina respondeu que não era sorte, era escolha. A escolha que Rafael tinha feito naquela noite gelada de responder ao pedido de ajuda de uma menina. A escolha que Carolina tinha feito de confiar num estranho descuidado. As escolhas que ambos tinham feito todos os dias desde então, de serem melhores, de serem presentes, de serem gratos. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados tinham ido embora e as crianças dormiam, Rafael e Carolina sentaram-se na varanda onde tinham se beijado pela primeira vez. Olharam para o céu estrelado de São Paulo e fizeram planos para o futuro. Planos simples. Continuar a trabalhar, a cuidar das crianças, a ajudar quem precisasse, a ser felizes. Rafael pensou em como há 3 anos estava sentado num banco gelado na Praça da Sé, acreditando que a sua vida tinha acabado. Se alguém lhe tivesse dito que uma menina com um gorrinho de lã mudaria tudo, que ele encontraria amor, família, propósito, não teria acreditado. A vida tinha uma forma estranha de surpreender, de levar as pessoas aos lugares mais escuros apenas para mostrar-lhes que ainda havia luz, de tirar tudo para ensinar o que realmente importava. Rafael tinha perdido o emprego, a casa, a família original, mas tinha ganho muito mais. Tinha ganho sabedoria, compaixão, gratidão. Tinha ganho pessoas que o amavam não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Tinha ganho a oportunidade de fazer diferença na vida de outros, de ser o tipo de pessoa que ele próprio tinha precisado naqueles meses escuros. Enquanto Carolina dormia ao seu lado naquela noite, Rafael fez uma promessa silenciosa. Prometeu que nunca esqueceria de onde tinha vindo, que nunca pararia de ajudar quem precisasse, que sempre responderia quando alguém pedisse ajuda. Porque tinha aprendido da forma mais dura possível que, às vezes, uma única mão estendida pode mudar tudo. Às vezes, uma única escolha de ser gentil, de ser corajoso, de confiar, pode alterar o curso de múltiplas vidas. E às vezes as pessoas mais improváveis são as que melhor nos entendem, as que mais precisamos, as que nos salvam quando nem sabemos que precisamos ser salvos. A noite de Natal daquele ano, exatamente 4 anos depois daquela noite gelada na Praça da Sé, Rafael, Carolina, Isabela, Sofia e Gabriel estavam sentados em volta de uma mesa na casa do Morumbi. A árvore era modesta, decorada com enfeites que Isabela tinha feito ao longo dos anos e com luzes que Rafael tinha recuperado e reparado. Os presentes eram poucos, mas escolhidos com cuidado, com amor. Carolina tinha cozinhado durante dias, preparando uma ceia de Natal que cheirava a lar e a tradição. A mesa estava posta com a toalha de linho que tinha sido da avó de Carolina, aquela que ela tinha conseguido salvar quando vendeu quase tudo. A sala estava cheia de algo que nenhum deles tinha conhecido há muito tempo. Felicidade verdadeira, simples e imperfeita. Isabela, agora com 9 anos, e Sofia, com 16, brincavam preparando a sobremesa na cozinha. Gabriel, com 15 anos, ajudava Rafael a arrumar a mesa. Vê-los rir, vê-los juntos como irmãos de verdade, mesmo sem laços de sangue, enchia Rafael de uma alegria que não acreditava poder sentir novamente. Mariana tinha ligado mais cedo para desejar Feliz Natal e para dizer que Gabriel ficaria com eles até o Ano Novo.
A relação entre Rafael e a ex-esposa tinha evoluído para uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelo filho. Durante o jantar, cada um compartilhou o que era mais grato naquele ano. Isabela disse que era grata por ter a melhor família do mundo. Sofia disse que era grata por ter encontrado um lar depois de tanto tempo, achando que nunca teria um. Gabriel disse que era grato por ter 2 lares agora, por ter aprendido que família não é só sobre sangue, mas sobre amor. Carolina olhou para Rafael do outro lado da mesa e disse que era grata por aquela noite de 4 anos atrás, quando uma menina corajosa tinha pedido ajuda e um homem bondoso tinha respondido. Que era grata por todas as escolhas difíceis que tinham feito desde então, por cada momento de dúvida superado, por cada dia de luta que tinha valido a pena. Quando chegou a vez de Rafael falar, ele ficou quieto por um longo momento. Olhou para cada rosto naquela mesa. Para Isabela, que tinha sido a primeira a confiar nele quando ele não confiava em si mesmo. Para Sofia, que tinha encontrado neles a família que pensava ter perdido para sempre. Para Gabriel, que tinha lhe dado o perdão que ele não achava merecer. Para Carolina, que tinha visto valor nele quando o resto do mundo via apenas um fracasso. Disse que era grato por ter perdido tudo, porque só assim tinha podido encontrar o que realmente importava. Que era grato por cada momento difícil, porque cada um tinha sido necessário para trazê-lo até ali. Que era grato por ter aprendido que o valor de uma pessoa não se mede no que ela possui, mas no que está disposta a dar. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam na sala, Rafael e Carolina saíram para a varanda. A noite estava fria, como tinha estado 4 anos antes. Rafael puxou Carolina para perto dele e ficaram ali simplesmente apreciando o momento. Carolina quebrou o silêncio, dizendo que tinha algo para lhe contar. Estava grávida. Rafael ficou atordoado, olhou-a sem acreditar e ela sorriu com lágrimas nos olhos. Disse que tinha descoberto na semana anterior, mas queria esperar pelo Natal para contar. Rafael abraçou-a forte, sentindo uma onda de emoções. Alegria, medo, gratidão, esperança, tudo misturado. Pensou em como há 4 anos estava sozinho num banco gelado, achando que a sua vida tinha acabado. E agora estava prestes a ser pai novamente, desta vez com uma mulher que amava profundamente, numa família que tinha construído a partir do nada. A vida tinha uma forma incrível de surpreender. Voltaram para dentro e contaram às crianças. Isabela gritou de alegria, dizendo que sempre quis ser irmã mais velha de um bebê. Sofia e Gabriel ficaram chocados no início, mas depois também ficaram entusiasmados. A casa encheu-se de conversas sobre nomes, sobre preparar o quarto do bebê, sobre como seria ter um recém-nascido em casa. Rafael observava tudo com o coração cheio. Nos meses que se seguiram, a casa transformou-se novamente. Todos ajudaram a preparar o quarto do bebê. Sofia pintou um mural lindo na parede com desenhos de carros e ferramentas misturados com flores e estrelas. Gabriel montou o berço com Rafael, os dois trabalhando lado a lado como sempre faziam agora. Isabela escolheu as roupinhas com Carolina, extasiada com cada pequeno macacão. A oficina continuava prosperando. Rafael tinha contratado mais 2 mecânicos, ambos pessoas que estavam recomeçando as suas vidas. Mantinha a política de dar segundas chances porque sabia melhor que ninguém como elas eram importantes. Sofia trabalhava lá nas tardes livres, quando não estava estudando para os exames de admissão da universidade. Tinha se tornado indispensável, com um talento natural que impressionava até os mecânicos mais experientes. Carolina tinha expandido a sua empresa de consultoria. Agora tinha 3 funcionários e uma lista de espera de clientes. Mas mesmo grávida, continuava trabalhando duro, ajudando pequenas empresas a sobreviver, usando a sua própria história de quase perder tudo como inspiração. Uma tarde de março, Rafael estava na oficina quando recebeu uma ligação. Era do abrigo, onde tinha ficado naquela primeira noite gelada. A coordenadora disse que estavam organizando um evento para arrecadar fundos e que tinham ouvido a história de Rafael. Queriam saber se ele estaria disposto a falar no evento, a compartilhar a sua experiência de superação. Rafael hesitou. Não gostava de exposição, de falar sobre os seus momentos mais difíceis,
mas pensou em todas as pessoas que estavam passando pelo que ele tinha passado, que precisavam de esperança, que precisavam saber que era possível recomeçar. Disse que sim. No dia do evento, Rafael subiu ao palco diante de centenas de pessoas, contou a sua história sem embelezar nada. Falou sobre perder tudo, sobre os dias na rua, sobre querer desistir. Falou sobre Isabela, sobre como uma menina corajosa tinha mudado tudo ao pedir ajuda. Falou sobre Carolina, sobre como a bondade dela tinha lhe dado uma segunda chance. Falou sobre Sofia e Gabriel, sobre como a família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. E falou sobre a oficina, sobre como dar segundas chances aos outros tinha sido a forma de honrar a segunda chance que ele próprio tinha recebido. Quando terminou, o silêncio na sala foi absoluto. Depois as pessoas começaram a aplaudir. Muitos estavam chorando. Depois do evento, várias pessoas vieram falar com Rafael. Algumas estavam passando por dificuldades semelhantes e queriam conselhos. Outras queriam oferecer ajuda, contribuir para o abrigo, fazer diferença. Rafael percebeu que compartilhar a sua história tinha poder. Podia inspirar, podia dar esperança, podia mudar perspectivas. Decidiu que faria mais isso. Começou a visitar abrigos regularmente, conversando com as pessoas, oferecendo não apenas palavras, mas ajuda prática. Alguns dos moradores de rua que conheceu acabaram trabalhando na oficina. Outros foram ajudados de outras formas. Rafael aprendeu que o ciclo de bondade que tinha começado naquela noite gelada podia continuar indefinidamente se ele fizesse a sua parte. Em maio, Carolina entrou em trabalho de parto. Foi um parto tranquilo e algumas horas depois tinham nos braços uma menina linda e saudável. Chamaram-na de Esperança. Era um nome carregado de significado. Esperança pela segunda chance que ambos tinham recebido. Esperança pelo futuro que estavam construindo. Esperança por todas as pessoas que ainda estavam na escuridão, mas que um dia encontrariam a sua luz. Isabela, Sofia e Gabriel ficaram extasiados com a irmãzinha. Revezavam-se para segurá-la, para ajudar a cuidar dela, para simplesmente olhá-la dormir. A casa encheu-se de uma energia nova, de risos de bebê, de fraldas e mamadeiras, de noites sem dormir que, de alguma forma, eram maravilhosas. Rafael muitas vezes ficava acordado à noite com esperança nos braços, observando aquele rostinho perfeito. Pensava em como a vida podia mudar tão drasticamente. Como em 4 anos tinha passado de não ter nada a ter tudo. Não tudo em termos materiais, não eram ricos, provavelmente nunca seriam, mas tudo em termos do que realmente importava. Amor, família, propósito, significado. 1 ano depois do nascimento de Esperança, a oficina Recomeço completou 5 anos. Rafael organizou uma festa para celebrar. Convidou todos os funcionários atuais e antigos, os clientes fiéis, as pessoas que tinham ajudado ao longo do caminho. A oficina tinha se tornado mais do que um negócio. Tinha se tornado um símbolo de que era possível recomeçar, de que nunca era tarde demais para mudar de vida. Durante a festa, Rafael fez um discurso agradecendo a todos, mas principalmente agradeceu a Isabela, que agora com 10 anos estava ali sorrindo orgulhosa. Disse que se não fosse pela coragem dela naquela noite gelada, nada daquilo existiria. Que uma menina de 5 anos tinha sido mais corajosa que muitos adultos ao pedir ajuda a um estranho. Que ela tinha salvado não apenas a mãe, mas também a ele. Isabela correu para abraçá-lo e Rafael sentiu as lágrimas correrem-lhe pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda e verdadeira. Naquela noite, enquanto todos tinham ido embora e a casa finalmente estava quieta, Rafael e Carolina sentaram-se na varanda como faziam tantas vezes. Esperança dormia no colo de Carolina. As outras crianças dormiam nos seus quartos. A lua brilhava sobre São Paulo. Carolina disse que às vezes ainda não acreditava em como as suas vidas tinham mudado. Rafael disse que ele também não, mas que tinha aprendido a aceitar a graça quando ela aparecia, a não questionar demais as bênçãos, a simplesmente ser grato. Pensou em todas as pessoas que ainda estavam onde ele tinha estado, nos bancos gelados, nos abrigos, achando que não valiam nada, que não havia esperança.
Decidiu naquele momento que faria mais, que usaria a sua história, a sua oficina, os seus recursos para ajudar o máximo de pessoas possível. Não podia salvar todos, mas podia salvar alguns. E esses alguns salvariam outros. E assim o círculo continuaria. Rafael olhou para Carolina e para a filha nos braços dela. Olhou para a casa que tinha ajudado a renovar, que agora era verdadeiramente deles. Pensou nas crianças dormindo lá dentro, cada uma com a sua própria história de superação, todas unidas pelo amor e pela escolha de serem família. Pensou em como há 5 anos estava sentado num banco gelado na Praça da Sé, sem esperança, sem futuro, e agora estava aqui, não rico, mas realizado, não perfeito, mas feliz, não sem problemas, mas com recursos para enfrentá-los, porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui ou alcança, mas em como ela trata os outros, em como ela responde quando alguém precisa de ajuda, em como ela escolhe levantar-se depois de cair. Naquela noite, Rafael fez um brinde silencioso, pelo banco gelado que tinha sido o seu fundo do poço, mas também o início da sua salvação, pela menina corajosa que tinha pedido ajuda, pela mulher forte que tinha confiado num estranho, pelas crianças que tinham se tornado a sua família, pela segunda chance que não achava merecer, mas que tinha agarrado com ambas as mãos, e pela esperança, tanto pela filha que dormia tranquila, quanto pelo conceito que ela representava. A esperança de que não importa quão escura seja a noite, a luz sempre volta. Não importa quão fundo seja a queda, é possível levantar-se novamente. Não importa quão perdido alguém se sinta, é possível encontrar o caminho de volta. E tudo começa com uma escolha. A escolha de ser gentil, a escolha de ajudar, a escolha de acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Rafael tinha feito essa escolha naquela noite gelada de julho, há 5 anos atrás. E essa escolha tinha mudado não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Tinha criado ondas que continuariam a se espalhar por anos, tocando pessoas que ele nunca conheceria, inspirando atos de bondade que ele nunca testemunharia. Porque é assim que funciona. Uma única mão estendida pode salvar uma vida. Uma vida salva pode salvar outras. E assim o mundo muda, não através de grandes gestos, mas através de pequenos atos de coragem e compaixão repetidos infinitamente. Enquanto a noite avançava e São Paulo dormia ao redor deles, Rafael segurou a mão de Carolina e sentiu uma paz profunda. Tinha encontrado o seu lugar no mundo. Não era onde tinha imaginado que estaria, não era o que tinha planejado. Era melhor, porque era real, era verdadeiro, era construído sobre fundações sólidas de amor e sacrifício e escolhas difíceis que tinham valido a pena. Lá fora, em algum lugar da cidade, alguém estava sentado num banco gelado, achando que não havia esperança. Rafael não os conhecia, mas sabia que estavam lá. E sabia que se mantivesse a sua promessa de ajudar, de compartilhar a sua história, de estender a mão sempre que possível, talvez um dia aquela pessoa também encontrasse o seu caminho de volta. Assim como ele tinha encontrado, graças a uma menina corajosa com um gorrinho de lã numa noite gelada de julho. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Carolina tenha tocado os seus corações, que tenha mostrado que não importa quão perdidos nos sintamos, sempre há esperança de recomeço. Se esta narrativa despertou algo em vocês, se fez vocês acreditarem novamente na bondade humana, deixem um like neste vídeo. Inscrevam-se no nosso canal para acompanhar mais histórias que celebram a resiliência do espírito humano e a força transformadora da compaixão. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a complexidade da vida, que mostram que cada final pode ser um novo começo. Comentem abaixo de onde vocês estão nos assistindo e compartilhem se já viveram ou conhecem alguém que viveu uma história de superação parecida. A sua interação ajuda estas histórias a alcançarem mais pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar. Até a próxima história.